Axé, Saravá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa aula. E aqui a gente vai falar do batismo na Umbanda. Batismo na Umbanda. E para falar de batismo na Umbanda, nós precisamos voltar um pouco no passado. Lá para trás, na época de Jesus Cristo, na época de João Batista, do qual o nome batismo justamente vem derivado deste nome João Batista, aquele que batizou Jesus. E daquele momento, nas águas do Rio Jordão em diante, é que se considera que Jesus se tornou o Cristo. O Cristo é o mesmo que ungido, o ungido. Jesus Cristo ali se torna o ungido. Que bacana, né? A gente precisa voltar atrás para entender a origem, qual o contexto de época e quais as diferenças do batizado hoje dentro da Umbanda, né? Então lá, Jesus Cristo era judeu, João Batista era judeu. E lá no judaísmo, naquela época, naquele contexto, existia lá um templo que eles consideravam o templo principal do judaísmo, levando em consideração que no judaísmo, de fato, não há batismo, né? Mas naquela época, né, eles consideravam, né, porque esse templo ele foi destruído e depois ele foi reconstruído, o Templo de Salomão, onde estava a Arca da Aliança. E ali ele foi reconstruído. Só que depois foram se formando sociedades alternativas, né? Os mais conhecidos talvez os essênios, eram uma dessas sociedades, né? Que também João Batista tinha uns pensamentos muito parecidos com os essênios. Tem pessoas que acham ainda que João Batista e Jesus Cristo eram essênios, né? Mas através da teologia, dos estudos teológicos e também das escavações, né? Os estudos arqueológicos, se descobriu que eles não eram de fato essênios, né? No entanto, que saiu uma nova linha ali, né? Saiu o cristianismo, né? O pessoal aderiu ali aos pensamentos de Jesus. O povo que estava em volta dele, os discípulos, né, aderiram àqueles pensamentos de Jesus Cristo e não pensamentos dos essênios em si, né? Mas haviam sociedades alternativas e João Batista estava liderando uma dessas sociedades alternativas, né? Por considerar o templo dos judeus impuro naquela época, impróprio. Então eles não concordavam com o que estava acontecendo ali naquele momento, naquele contexto. E para fazer parte então destas sociedades, o primeiro passo era se purificar, era se limpar, se purificar. E ali renascer para um novo pensamento, entrar, iniciação, né? Iniciação, entrar para aquela sociedade que tinha uma nova forma de pensar a religiosidade naquela época. Então aí vem o significado do batismo naquele contexto, naquele tempo, naquela época. Então João Batista vê Jesus Cristo, né, e batiza Jesus Cristo, inicia Jesus Cristo naquela trajetória, unge Jesus Cristo através das águas, das forças das águas do Rio Jordão, e ali se torna ungido. Então há relatos que ali o Espírito Santo se manifesta através de uma pomba, simbolizando ali aquele ato de batizado de Jesus Cristo, de purificação, de limpeza e de iniciação, aquele novo pensamento, aquela nova forma de visualizar a religiosidade. Jesus Cristo já tinha um pensamento muito diferente do que era pregado naquela época, né? Por exemplo, a lei de Moisés é a lei de talião, olho por olho, dente por dente.
Se a pessoa vai lá, te quebra um dente, você vai lá e quebra o dente dela. Olho por olho, dente por dente. Jesus Cristo já vinha com um pensamento e com falas, com palavras totalmente diferentes, voltadas para o amor. Né? Se te baterem numa face, dê a outra. Vamos apedrejar a mulher adúltera, quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Então já tinha, né, uma linguagem totalmente diferente da lei de Talião. Então, Jesus Cristo já era uma pessoa que ameaçava o poder. Ele arrastava multidões por ter esse pensamento voltado para o amor ao próximo. Então, dali em diante, Jesus Cristo se torna Cristo, ungido. Naquele contexto, então, o batismo tem o significado de iniciação, de purificação, para que as coisas acontecessem de outra forma, para que ele se iniciasse em outra sociedade, em outra visão, em outro pensamento religioso. E é isso. 300 anos depois da morte de Jesus Cristo, Constantino libera, então, um grupo, né, de pessoas grande que inicia ali, então, o catolicismo. A Igreja Católica se inicia 300 anos depois da morte de Cristo, trazendo uma liturgia, e dentro dessa liturgia, dentro desse ritual religioso, estava ali presente o batismo. Só que num outro contexto também, numa outra realidade, numa outra forma de entendimento que se carrega até hoje. Né? Na Igreja Católica, o batismo ele tem a função, ele tem o fundamento de livrar todos nós, para eles, do pecado original. Ou seja, eles creem que nós arrastamos por toda a eternidade o pecado original de Adão e Eva. Então a criança, aquela coisinha inocente, belezinha, bonitinha, que nasce ali pura, em seu contexto biológico, logicamente, ela já nasce impura, ela já nasce sobre pecado, porque ela arrasta com ela o pecado original de Adão e Eva. E aí, quando se batiza, você liberta essa criança, essa pessoa do pecado original. E ela se torna ali, então, um católico, uma pessoa católica, apostólica romana. Então, é outro significado. Né? A gente, então, tem que entender tudo isso. Por quê? Porque a Umbanda traz o sacramento do batismo, logicamente, que é influenciado pela Igreja Católica. Porém, com outro significado. Um significado totalmente diferente. Né? A Umbanda é fundada, uma religião brasileira, fundada em 1908, no Rio de Janeiro. O Brasil acabava de se tornar república, então era um país fortemente católico até então. E a Umbanda bebeu dessas fontes também em sua fundação. Lembrando que a Umbanda tem fundamento próprio, mas assim como todas as outras religiões, é uma religião sincrética, que bebeu de outras culturas, de outras religiões, para ter os seus fundamentos próprios. Então, a Umbanda traz esse sacramento, o sacramento do batismo, do casamento e do ritual fúnebre, que a gente vai falar nas aulas posteriores. Tá bom? Então, vamos entender agora o contexto do batizado dentro da Umbanda. Dentro da Umbanda, nós podemos separar o batizado em duas partes: o batismo de crianças e o batismo de adultos. Ah, por quê, Pedro? Mas adulto batiza também? Batizado não é só uma vez na vida? Levando um contexto reto e direto, sim, mas a gente tem um outro significado de batizado, lembra? Não é a mesma coisa que a Igreja Católica, não é a mesma coisa exatamente também
que lá no contexto da época de Jesus Cristo, lá do povo judaico. Então, na Umbanda, esse ritual de batismo, ele é um ritual de iniciação, de apresentação, porque nós apresentamos esta criança para o nosso sagrado, para a nossa espiritualidade. Apresentamos a Olorum, a Oxalá, a todos os divinos e sagrados orixás, através dessa apresentação, dessa iniciação. Porque a criança ainda não tem consciência, não sabe que religião ela vai querer seguir. E até que ela possa fazer isso, os pais resolvem e decidem por ela. Então, a Umbanda, ela batiza sobre a vontade dos pais. Essas crianças, sobre a vontade dos pais. Até que ela tenha condição de escolher a sua religião. Provavelmente vai ficar na Umbanda porque os pais são, né? Ou pelo menos o pai, ou pelo menos a mãe. Né? Porque na Umbanda não temos este problema. Né? Às vezes o pai pode ser de uma religião, a mãe pode ser um bandista, né? Ou o pai pode ser um bandista e a mãe de outra religião, e nada impede que isso aconteça. A Umbanda é liberta disso, liberta de dogmas, de mitos e desses mistérios aí do ser humano, né? Que às vezes fazem as coisas com preconceito, com uma intenção ali negativa em se ter parceiros, maridos e mulheres de outras religiões. Né? Em algumas religiões isso acontece, na Umbanda não é uma realidade. Então é totalmente liberta enquanto a isso. Então os pais ali tomam uma decisão e resolvem batizar essa criança nos fundamentos, no sacramento de batismo da Umbanda, que tem essa função de iniciação, de apresentação e também de conversão. Aí já passamos para os adultos, né? Porque em 100% dos casos, o adulto que vem para a Umbanda, ele fazia parte de uma outra religião, ou de um outro contexto dentro da própria Umbanda, que nós temos as vertentes, né? Várias Umbandas dentro de uma Umbanda só. Na verdade, ao meu ponto de vista, já falei isso em outros vídeos, que eu vejo a Umbanda como uma única Umbanda, desde que se faça o bem, desde que se preste a caridade e se pregue o amor ao próximo, que é isso que a Umbanda deve fazer, é Umbanda, né? Mas nós sabemos que tem ali, dependendo do sacerdote, do dirigente, do pai de santo, uma Umbanda com uma pegada um pouco mais católica, uma Umbanda com uma pegada mais espírita, uma Umbanda com uma pegada um pouco mais católica, enfim. Então, dentro dessas vertentes, também os ritos, os rituais, a liturgia pode ser diferente, pode ser diferenciada, né? Porque não temos um órgão centralizador que fale assim, ó, Pedro, vai lá e faça dessa forma o batismo, né? Inclusive no material de apoio desta aula tem lá alguns exemplos, né, de como fazer o ritual de Umbanda, mas já vou deixar claro e abertamente aqui que não é necessário seguir nada disso. O sacerdote toma a liberdade de fazer esse ritual como ele quiser, da forma como ele aprendeu ou da forma que ele vai aprender aqui nas nossas sugestões. Veja bem, sugestões, né? Não é uma obrigação fazer no formato que a gente diz ou no formato que a gente sugere, não é? O que eu costumo dizer? Que no batizado não se pode faltar água. É a água, o elemento ali que vai consagrar, que vai tornar sagrado, né? Que vai ali separar essa pessoa do profano e fazer ela nascer no sagrado. Né? Até uma história interessante, né? Se diz que lá no passado, nestas épocas, né, de Jesus lá, era um ritual de morte e nascimento. E há de se pensar que os sacerdotes, né, destas linhagens que faziam o batizado, que naquela época tinha as linhagens de Levi, né, e tinha as linhagens que Jesus Cristo se integrou, que é de Melquisedeque, eles afundavam a pessoa na água,
né? E quando dava aquele desespero de morte, né? Aquele sufoco ali de afogamento, eles então libertavam a pessoa e a pessoa, né? E esse respiro, esse suspiro ali após essa sair da água ali era o renascimento. Então essa pessoa morria para o profano e nascia para o sagrado, né? Hoje não se necessita fazer nada disso, mas a gente utiliza a água, logicamente, como um elemento ali de consagração. Então, consagra-se a esta água. Se for feito no terreiro, é um ritual com base em Oxalá, um ritual com base na fé, trono da fé, um ritual de iniciação. E ali se faz um ponto de Oxalá, ali se acende 7 velas, né? Há de sacerdotes que acendem 5, mas 7 ali significa, né, todas as linhas de Umbanda, e acende-se as 7 velas brancas, né? Se monta ali uns paramentos ali no altar, mas o que não pode faltar é a água. Uma bacia, uma jarra de água, e ali essa água é consagrada. Se consagra essa água, né, para que se jogue na coroa da criança ou do adulto ali que vai ser apresentado, que vai ser iniciado, batizado nos fundamentos de Umbanda, né? Podemos usar a banha de Ori, essa banha também consagrada, e aí você pega essa banha, molha o dedo, o sacerdote, né, faz na coroa, na testa, no laríngeo, no peito, faz o sinal da cruz, não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é na força do alto, do embaixo, da esquerda, da direita, ou na força de Olorum, de Oxalá e de Ifá. A gente se batiza na força de Olorum, de Oxalá e de Ifá, né? Como se fosse uma representação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma trindade que não existe na Umbanda, porém nós utilizamos Olorum, Oxalá e Ifá, né? Essa trindade que representa, né, as forças do alto, embaixo, da esquerda, da direita. A gente faz esse sinal na mão também, sinal de cruz na mão, e a gente pode usar a pemba branca consagrada também, fazer também esse sinal da cruz, né, dessa encruzilhada, né, que todo ser humano que é médium, né, que todo ser humano é médium, não tem como escapar, é uma coisa natural do ser humano, traz ali consigo, então, as forças do alto embaixo, da esquerda e da direita, uma representação, né? Pode-se usar alfazema, pode-se usar óleo consagrado, azeite consagrado, vários elementos, dependendo da ritualística, né? E por fim, então, ali vem então com a criança no colo, a madrinha ou o padrinho, que é de escolha dos pais, né? E padrinho e madrinha não é aquele que vai dar o presente mais caro, mas é sim aquele casal que, na falta dos pais, vai assumir essa criança, vai assumir a religiosidade dessa criança, vai orientar essa criança religiosamente. Então a escolha do padrinho e da madrinha é muito importante, né? Ou pode ser também ali o pessoal, os dirigentes, representarem esse apadrinhamento, pode também ser direcionado a guias espirituais, a orixás também que vão representar esta criança. Mas eu acho interessante, ao meu ver, ter um casal de padrinhos encarnados, biológicos ali, que assumam essa criança na ausência do pai e da mãe, né? De fato, né? Ali na matéria, na necessidade. Isso é muito importante, né? Então se consagra essa água. Essa água pode ser uma água mineral, pode ser usar 7 águas, pode pegar água do mar, água do lago, água da fonte, água da chuva, água do rio, água da cachoeira, misturar essas águas e fazer um batizado com as 7 águas, né? Ou quantas águas a pessoa quiser, ou só com água mineral. Pode fazer o batizado na mata, se for na mata está sob domínio de Oxóssi. Pode fazer na cachoeira, se for na cachoeira está sob domínio de Oxum. Pode fazer no mar, muita gente faz batismo no mar, principalmente de adultos, né? Se mergulha ali a pessoa 7 ondas, né? Não é pular, é mergulhar ali a cabeça da pessoa, fazer as rezas, né? Cantar os pontos de batismo, né? E ali se batiza, usa as flores, usa as velas ali na parte de areia, né? E se faz o batizado ali sob o domínio de Iemanjá. Então,
É isso. Batismo de Umbanda é livre, é liberto. Você que é sacerdote, dirigente, está pensando em ser, você deve e pode fazer o batizado na sua casa, no seu terreiro. Né? Você que é umbandista, você que está entrando na Umbanda, você pode e deve passar por esse ritual, que é uma verdade, é um gesto de fé e de entrega à religião, né? Porque muita gente entra na Umbanda e às vezes não se sente umbandista pelo fato de que não foi apresentado, não foi iniciado, não passou por um processo, um ritual. Né? Então é muito importante. Às vezes a pessoa veio do catolicismo, às vezes a pessoa era espírita, ou a pessoa era evangélica, ou a pessoa não frequentava religião nenhuma, mas adorou a Umbanda, quer entrar na Umbanda, entra na Umbanda, fica um tempo na Umbanda, mas não se sente umbandista, porque não foi apresentado, não passou por esse processo, não passou pelo processo do batizado. Então é interessante que a casa, o terreiro, faça esse ritual, pelo menos uma vez por ano, e passe ali nesse ritual todos os seus novos, né, as pessoas novatas ali, os novatos umbandistas, por esse rito, para que ele se sinta umbandista, para que ele tenha esse amparo, para que ele seja apresentado, iniciado na religião, e ali também é entregue a guia mais simples e talvez a mais importante da Umbanda, que é a guia de Oxalá. Uma guia simples, branca, com miçanguinhas, muito simples, com uma firminha branca de fecho, e é uma guia de extrema importância que nós carregamos por toda a nossa vida, como uma guia de proteção, pode ser usada nos trabalhos também, e talvez uma das guias mais importantes da Umbanda, que é aquele momento de apresentação, de iniciação, eu recebo essa guia. A criança também recebe essa guia, pequenininha ali, né, que ela vai guardar pela vida toda, né, essa força, essa energia, essa guia imantada, consagrada na força de Oxalá. É lindo, é lindo, né? Então é isso, minha gente. Então leiam também o material de apoio. Qualquer dúvida, estamos lá no nosso grupo de apoio, grupo VIP de alunos. Façam suas perguntas. A gente às vezes demora um pouquinho para responder, mas responde. Ou até aqui embaixo também da aula, que eu vejo menos, tá? Eu vou deixar claro que aqui na plataforma a gente acaba olhando menos os comentários, né, por uma questão de tempo mesmo, e o grupo a gente acaba olhando mais, porque ali já aparecem as notificações, a gente já sabe que tem alguma coisa ali, não dá para responder na hora, mas a gente responde assim que puder e mais rápido possível, tá bom? Gratidão, muito axé, espero que vocês tenham gostado dessa aula. No batizado também está ilustrado com algumas imagens aí de batismo, né, isso é muito bacana, e espero que vocês façam, né, vocês que já são sacerdotes, vocês que vão se formar sacerdotes, seus cursos sacerdotais aí, né? Façam, apliquem, né? Realizem o batizado tanto em crianças quanto em adultos. Pode ser feito ali um certificadinho, né? Com o logo da sua casa, do seu terreiro, também para dar para essa pessoa. Pode registrar isso num livro também, aqueles livros de capa dura preta, né? A gente registra, livro de registro. Você registra ali também o nome dos pais, dos padrinhos, da criança, a data, o horário, né, quem foram os sacerdotes que fizeram, e fica tudo registrado, guardado ali, né, e a pessoa leva para casa um certificado de batismo. É muito bacana, muito lindo, e espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida a gente está à disposição. Gratidão, axé, saravá.